Graça e paz aí para todo mundo. Gostaria imensamente aí de agradecer todo mundo que está na live. Esse horário, né, um horário que eu creio que algumas pessoas a mais podem estar assistindo, enfim. E eu gostaria de agradecer o Douglas mais uma vez por estar aqui presente. E a gente vai dar continuidade no temas que nós começamos semana passada, que foi sobre saúde mental. Ficou algumas perguntas pendentes, né? Ficou algumas abordagens pendentes e é que a gente gostaria de discorrer esse assunto nessa 1 hora de live. Não vamos estender, tá bom? Das 9 às 10 já começamos aí. E gostaria que todo mundo participasse. Pega esse link, galera. Manda para um familiar, manda para uma galera da igreja, manda para um jovem, pessoal, que está precisando ouvir uma palavra, ouvir algo da parte do céu, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. E eu peço que se você tiver aí que dar alguma pergunta, se você tiver, aí no cantinho da sua tela, tá? A gente vai retirar os comentários agora, e aí no cantinho da sua tela, do lado direito, na parte inferior, tem um pontinho de interrogação que vai ficar. E esse pontinho de interrogação vocês podem fazer pergunta referente ao tema durante o período aí da live, beleza? Douglas, obrigado mais uma vez, né? Obrigado aí por estar participando com a gente. Dá um oi pra galera aí, se apresenta de novo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, podendo conversar com vocês, falar sobre esse tema, que é muito importante. A gente vai fazer um apanhado geral do que nós falamos na semana passada. Então, gostaria de dar boa noite a vocês e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui e poder conversar mais uma vez sobre esse tema muito importante. Galera, seguinte, né, a gente vai continuar explicando. Eu queria que o Douglas, né, já desse um resumo do que foi na semana passada, sobre a explicação que é a saúde mental, né? Eu queria que você abordasse já o tema para a gente já entrar nas perguntas. Então, como nós na verdade, nós falamos muito sobre isso na semana passada, mas gostaria de enfatizar novamente, porque talvez nós tenhamos esquecido um pouco do que nós falamos na semana passada e talvez tenha alguém que seja novo, que não tenha visto a parte 1 e nessa parte 2 possa assistir esse debate, essa conversa que nós vamos fazer sobre saúde mental, né? Então, só relembrando e recapitulando que saúde mental, a gente poderia caracterizar isso como a falta do bem-estar consigo mesmo, com as pessoas, a relação que você tem com a sociedade e com a sua vida profissional, né? Então, seria nesses 3 âmbitos. Você não se sente bem pessoalmente, socialmente e profissionalmente. E para que você possa saber que você tem algum problema vamos supor assim, mentalmente, você sente que sua mente está sendo afetada, é necessário que você identifique esses 3 pontos em você. Então é por isso que nós vamos falar mais uma vez sobre isso aqui nesta noite. E só algumas coisas importantes também sobre saúde mental. É importante falar o que a Bíblia ensina sobre isso, né? Por que nós sofremos mentalmente. Como eu abordei um pouco na semana passada, no sábado passado, a nossa mente sofre porque o nosso corpo também sofre. Nós sabemos que a nossa mente ela está ligada a um órgão específico, que é o nosso cérebro. É ele que controla as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, as nossas decisões. E ele controla também os nossos órgãos. E da mesma forma que os nossos órgãos físicos eles adoecem, ele fica doente, a nossa mente também fica doente. Porque ela está submetida a esse órgão que é o nosso cérebro, como eu já falei. E a Bíblia, ela ensina que após a queda do homem, após o pecado de Adão e Eva no jardim, a morte ela entrou no mundo. Eu trouxe algumas referências na semana passada, várias referências em Romanos, se vocês quiserem ler depois, Romanos 6, 23, Gênesis 2, 16, quando Deus fala para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Eclesiastes 8 também, praticamente várias passagens de Eclesiastes falando isso, que o homem, o final de todo homem é a morte. E por conta disso, o nosso corpo adoece. E é por isso que a nossa mente também é afetada pela queda e pelo pecado. E isso é algo que acontece não só com as pessoas que não são cristãs, mas com os crentes também, porque nosso corpo também está suscetível à morte e às doenças. Então, é um tema muito importante de ser abordado. E eu tenho certeza que alguém que está assistindo essa live conhece alguém que já se sentiu muito triste, ou conhece alguém que já se sentiu muito ansioso, ou que já sofreu por algum problema relacionado aos seus sentimentos, às suas emoções, mostrando que os cristãos e os crentes sofrem com isso também. Então é importante falar desse tema sim,
e eu acredito que é algo que vai contribuir para te ajudar, não só materialmente, fisicamente, mas também espiritualmente, porque tendo uma saúde mental boa, tendo as nossas relações com as pessoas, as nossas relações sociais, nossas relações com o trabalho bem, nós vamos ter uma vida boa com Deus. E essa é a vontade de Deus, para que nós vivamos bem e bem com Ele. Amém. Então esse é um pouquinho do que nós falamos aí na primeira semana, né, no sábado passado. Quem perdeu, galera, vai lá no nosso canal no YouTube, Jovens F, se inscrevam, né, compartilhe, ativa o sininho, enfim, pra gente poder ter esse controle, pra saber quem acessou e principalmente, galera, pra ministrar no coração de cada um de vocês aí o que foi falado na semana passada. Né? Então é muito importante, né? A gente fez essa live, deu uns 50 minutinhos lá no YouTube, mas eu quero que vocês entrem lá depois e vejam a primeira live que foi muito boa, tá? Pessoal, é o seguinte, já começando para as perguntas, né? Nós mandamos 2 enquetes essa semana aí pro pessoal no YouTube, tá? E a primeira pergunta que ficou, né, que foi perguntada, foi a seguinte: quais os principais tipos de problemas mais comuns relacionados à saúde mental? Douglas? Os principais, na verdade, existem muitos, porque assim, a nossa mente ela está suscetível a várias coisas, a várias questões, e existem muitos problemas relacionados à saúde mental, muitos mesmo. Se nós formos citar aqui, eu acredito que daria centenas de problemas relacionados à saúde mental. Mas existe aqueles que são mais conhecidos e, como eu poderia dizer, que são os mais comuns, né, que as pessoas mais sofrem, que nós mais conhecemos. E a gente poderia citar alguns deles, que seriam, primeiro, a depressão. A depressão eu acredito que é o tema mais conversado e mais discutido em saúde mental. E eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo que conhece alguém que já sofreu por depressão. A ansiedade também. A ansiedade ela pode ser dividida em vários tipos de ansiedade. Temos a ansiedade relacionada à ansiedade generalizada, que é quando a pessoa ela se mantém ansiosa e nervosa durante todo o período de tempo diário, todas as suas relações, quase todo o dia ela se sente dessa forma. Temos também as fobias, por exemplo, isso também está relacionado com a ansiedade, como por exemplo o medo de algo, medo de altura, medo de alguma situação. Temos a síndrome do pânico também, é um tipo de problema relacionado à saúde mental. E temos, por exemplo, o transtorno bipolar também, que é um tipo de problema relacionado à saúde mental, mas é um pouco mais complexo. Mas existem vários outros, como eu falei, que a gente poderia elencar e falar aqui sobre. Mas acredito que esses, assim, são os mais importantes a ser falado. E falando um pouco de cada um, posso destrinchar um pouco dentro de cada um? Temos tempo ainda. Só para que você possa entender como que acontecem esses problemas, né? Porque às vezes a gente acha que, na verdade isso é muito comum das pessoas pensarem, que quem sofre dessas coisas, às vezes as pessoas caracterizam como um piti, né? Ou como uma frescura. Mas quando a gente estuda e entende como acontecem esses problemas, a gente vê que não é dessa forma. Por exemplo, nós sabemos, como eu já tinha falado no começo da nossa live, a nossa mente ela é controlada pelo nosso cérebro. E o nosso cérebro é um órgão físico, existem hormônios, existem substâncias que ajudam no controle do funcionamento dele, assim como qualquer órgão do nosso corpo. E existem algumas substâncias que elas são essenciais para o funcionamento do nosso cérebro, chamada neurotransmissores. Praticamente ela está relacionada com todos esses problemas que eu citei aqui. Esses neurotransmissores, eu posso elencar alguns deles, os conhecidos são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, a acetilcolina e tem outros, né? Mas é só para a gente poder entender como que isso acontece. E na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, existe uma desregulação desses neurotransmissores. Na verdade, existem teorias que dizem que isso acontece, mas praticamente a mais aceita é que existe uma desregulação deles. Então, por exemplo, na depressão, esses neurotransmissores eles estão diminuídos. Então, a mente, o funcionamento da mente das pessoas, ele se torna mais alentecido, mais devagar, e que leva a esses sintomas que as pessoas apresentam na depressão, que é um estado de profunda tristeza.
Mas você acredita que é um tipo de vitamina, é algo do próprio corpo que sai e que fica faltando que gera isso? Ou todo transtorno influencia para o próprio corpo eliminar isso daí? São vários fatores. Acho que na semana passada a gente comentou um pouco disso, que teve uma pergunta, acho que falou sobre se existe pessoas que nascem com predisposição a isso. Então, aí esse segundo fator, um fator deles, né? Que seria o fator familiar. Pessoas que têm... pessoas que são acometidas por essa doença, depressão, por exemplo, esse problema mental, e tem pessoas na família que já sofreram com isso, tem um risco maior de desenvolver depressão. Mas como eu falei na semana passada, não existe nada que é determinante. Por exemplo, isso vai fazer com que você tenha depressão. Um exemplo. São vários fatores. Então, por exemplo, o fator familiar é um deles. A criação desde a infância é um deles. A forma como a sua família foi formada e gerada é um deles. As suas vivências diárias também é um dos fatores. E a alimentação também é um dos fatores. O estresse diário é um dos fatores. Então, são vários fatores que podem levar a esses acometimentos, como, por exemplo, a depressão. Então, a depressão seria praticamente a desregulação desses neurotransmissores, principalmente a serotonina. A ansiedade também seria causada pela desregulação desses neurotransmissores, a síndrome do pânico também. E eles observam que existiria um aumento desses neurotransmissores na regulação cerebral. Então, essa desregulação dessas substâncias levaria a esses quadros que a gente está citando aqui, que estão relacionados à saúde mental, né? Gente, aproveitando aí, já tivemos a primeira pergunta, já vou começar a segunda. Mas não esqueça, tem alguma dúvida? Vai na tela de vocês, aí na parte inferior aí do lado direito, clica no pontinho de interrogação, faça a pergunta. A gente vai tentar responder tudo ainda hoje, dentro do período de 1 hora, tá? Então, nessa primeira pergunta, o que a gente elencou, vamos se dizer aí, como os problemas são a depressão, ansiedade, transtorno do pânico, estresse pós-traumático e transtorno de personalidade, tá? Douglas, já pegando o gancho para a pergunta 2, essa pergunta é muito importante. A gente sai um pouquinho do termo ciência, né? E a gente entra no termo bíblico. Isso. E a pergunta é, aonde na Bíblia, Douglas, eu posso encontrar pessoas que já sofreram com isso, com esses tipos de transtornos que a gente acabou de falar? Na verdade, esse ponto que entra na questão da Bíblia, porque a gente não pode falar dessas coisas, nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, que somos crentes, e nós proclamamos a nossa fé em Jesus, no Deus único que nos salvou um dia, nós não podemos falar desse tema sem esquecer disso, né? Porque toda a nossa vida, ela está subordinada à vontade de Deus e ao que está prescrito nessa palavra. Então, se nós falarmos só da parte científica, só da parte humana disso, na verdade vai ser algo em vão para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Então, é importante a gente falar da Bíblia, porque a Bíblia ela nos dá um parâmetro sobre isso, como nós podemos alcançar alguma ajuda, como que nós podemos alcançar algum tratamento em caso de algum problema. E em relação a essa questão, eu gostaria de trazer alguns exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram com isso. Na verdade, é um pouco difícil a gente dizer que alguém na Bíblia sofreu, vamos supor assim, de depressão, como pode dizer assim, de uma forma como a palavra diz, né? Por exemplo, eu chego nesse personagem bíblico e digo que ele sofreu de depressão. Até porque, para você dar um diagnóstico de algum quadro clínico ou de algum transtorno mental, são necessários vários critérios para que isso possa acontecer. Você tem que conversar com a pessoa pessoalmente, você tem que saber o que ela está sofrendo. Então é muito difícil eu chegar num personagem bíblico e dizer ele sofreu disso. Mas, olhando a Bíblia, lendo e estudando um pouco sobre o que ela diz, a gente pode ter uma noção do que estaria acontecendo. Um exemplo que eu gostaria de dar, eu acredito que é o maior exemplo que a gente citou na live passada, é o exemplo de Jó. Nós sabemos que Deus permitiu com que Jó perdesse toda a sua família, Jó perdesse todos os seus bens materiais, Jó fosse acometido por doenças. E quando a gente lê algumas passagens de Jó,
O livro de Jó é um livro bem poético, mas isso é até bom porque ele mostra pela poesia como que Jó se sentia. E, por exemplo, no capítulo 3 de Jó ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, devido a todo o sofrimento que ele tinha acontecido. No livro de Jó também, no capítulo 7, Jó ele declara que ele está cansado da vida dele. Ele está cansado de tudo aquilo que ele está vivendo e ele não entende o porquê que ele vive daquilo. A gente sabe que no final do livro ele glorifica a Deus por tudo que ele passou, porque ele sabia o propósito de Deus, ele passou a conhecer o propósito de Deus sobre o que aconteceu, mas a gente vê que Jó esteve num estado de profunda tristeza. Mas você acredita que, pegando Jó, você acredita que ele teve um desses problemas, depressão, ansiedade ou algo do tipo? Foi como eu falei, seria muito difícil a gente fechar, por exemplo, um diagnóstico nisso, dele, né? Mas a gente poderia supor que sim, por conta do quadro, por conta das palavras que ele expressa, né? Um estado de profunda tristeza. Por exemplo, alguém chegar a amaldiçoar o seu nascimento e desejar a morte é algo muito sério. E é isso que acontece com pessoas que sofrem de depressão. Um exemplo também bíblico está lá em 1 Reis 19, no versículo 4, se eu não me engano, mas é em 1 Reis 19, que trata de Elias. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que Elias ele foi perseguido pelo rei Acabe, e principalmente pela esposa dele, a Jezabel, e Jezabel mandou Acabe matar Elias. Elias, então, ele foge, ele fica escondido dentro de uma caverna, e ele pede a Deus que ele morresse ali, que a vida dele não fazia mais sentido, que a morte era a melhor coisa que poderia acontecer para ele naquele momento. Então a gente poderia supor, na verdade, algumas bíblias que falam que trazem algum estudo, aprofundam mais sobre o tema, ela mostra que Elias ali ele esteve num quadro muito deprimente, muito desanimado. Então a gente poderia supor também que seria um quadro depressivo. Entendi. Então a gente deu 2 exemplos, né? Jó e Elias, mas temos mais alguns outros também que a gente até elencou, o Douglas passou para mim, como Davi, como Moisés, enfim, que tiveram, né, problemas parecidos mentalmente, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, até como o Douglas disse, não é nenhum tipo de diagnóstico, né, que a Bíblia dá, mas lendo, né, e procurando e pesquisando, a gente pode colocar nesses personagens, né, algum desses pontos que a gente tratou aqui, que trata, né, galera, sobre saúde mental. A gente vai agora para a terceira pergunta. Eu gostaria de fazer o seguinte, pessoal, convida quem não entrou ainda, tá? A gente está com um número pequeno de pessoas, mas a gente vai seguir aqui. A gente vai para as perguntas aqui do pessoal que fez, né? Temos mais algumas perguntas aí, vamos continuar todo mundo online, beleza? Se tiver pergunta, chegou alguma pergunta aí? Não tem pergunta por enquanto? Então vamos seguir. Galera, olha essa pergunta aqui importante, Douglas. Como os pais podem criar um ambiente propício para que os nossos filhos, no geral, tenham uma boa saúde mental? Douglas, solta a voz, Queiroz. Essa pergunta, na verdade, quando mandaram pra gente, eu acredito que ela foi a melhor pergunta feita assim. Porque é algo que a Bíblia trata muito bem. A Bíblia fala muito sobre isso. E como eu já tinha falado nessa live, e falei também na outra live, acho que a coisa mais importante para o desenvolvimento dessas coisas que acontecem com a mente é o processo de criação de alguém. É como essa família foi formada, como os pais se relacionam com os filhos, a presença do pai dentro da família, a atenção que o pai e a mãe dá ao filho. E isso é muito importante porque a Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios 22, o versículo 6, ela fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente sabe que essa passagem ela está falando sobre os pais educarem os filhos da forma correta, e que dessa forma ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor ou dos ensinos dos pais, mas ela mostra um princípio muito importante, que é o fato dos pais cuidarem dos seus filhos da forma correta e de acordo com a vontade de Deus. Então, são esses fatores, como eu falei, que são muito, assim, são pontos chaves
na criação de uma criança e dos seus filhos. São detalhes, São detalhes importantes que poderiam levar a problemas futuros. E aí, por exemplo, a alimentação é um dos fatores que... Repete aí a pergunta, só para eu não me perder aqui na resposta. Ó, gente, Douglas, como os pais podem criar um ambiente propício para que os nossos filhos tenham uma boa saúde mental? Isso, então a questão da alimentação seria um ambiente como os pais poderiam criar os filhos para que eles não venham a desenvolver uma saúde mental, porque eu tinha me perdido aqui na questão. Então a alimentação seria algo importante nesse processo de criação dos filhos. Parece que isso que eu estou falando não é muito importante, né? A alimentação. Eu vou alimentar o meu filho bem e isso isso levaria a prevenir algo de acontecer no futuro. Mas existem alguns estudos que dizem que a deficiência de nutrientes levaria a uma deficiência, a uma deficiência no desenvolvimento do cérebro dessas crianças, na formação do sistema nervoso dessas crianças. Então, isso levaria a problemas futuros, como, por exemplo, dificuldade na escola, dificuldades em realizar uma prova, dificuldades em encontrar um emprego, e de se dar bem com as pessoas. Então, a gente percebe que a alimentação é algo importante para a criação dos filhos. É até estranho eu poder falar algo relacionado a isso, porque eu não sou pai, né? Eu não tenho a experiência de criar um filho. Apesar de que eu quero ter filhos, né? Eu quero criar meus filhos futuramente da forma correta. Mas a gente sabe, e estudando a gente vê isso, é muito bom a gente estudar porque a gente vê como isso acontece. A alimentação sim é um ponto-chave para o desenvolvimento da criança e você prevenir dessas coisas de acontecerem. Outra questão também que eu coloquei aqui é o fato de os pais brincarem com os filhos. É outra coisa também que pode parecer boba, mas também existem estudos mostrando que as brincadeiras auxiliam as crianças no desenvolvimento do cérebro, da mente, porque são elas que vão estimular o desenvolvimento dessa estrutura que está aqui dentro do nosso crânio, dessa caixinha aqui. Então, é um outro fator que é importante para o desenvolvimento das crianças. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu elenquei, é o ambiente. Quando eu digo ambiente, eu falo que é a estrutura familiar, é o local em que a criança está vivendo. Por quê? Outra questão também que se sabe é que crianças que passam por um estresse muito grande durante a sua infância, elas têm um processo de diminuição da formação do cérebro. Então é importante que os pais, eles não briguem na frente das crianças, não briguem com as crianças. Claro que os pais têm que corrigir as crianças, mas corrigir da forma adequada, corrigir da forma que a Bíblia ensina. E eu queria até trazer um versículo relacionado a isso, porque a Bíblia ela não se cala nas situações da nossa vida. Lá em Efésios 6, no versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem um outro versículo também, que está em Colossenses 3, no versículo 21, que diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E isso aqui é importante, que é o outro ponto-chave que eu coloquei aqui, que seria essencial para a formação desses filhos, das crianças, e que preveniria esses problemas mentais no futuro. Aqui diz que os pais, eles não devem irritar os filhos para que não desanimem eles. E a gente sabe que um desânimo, por exemplo, as crianças, elas sonham com muitas coisas, elas almejam as coisas. E isso pode levar a problemas futuros. Então os pais, eles têm que motivar os filhos, eles têm que acreditar nos sonhos dos filhos, claro que sempre ponderando as escolhas que os filhos vão fazer, mas motivando os filhos nas suas escolhas, nas suas vontades, desde que de acordo com aquilo que é certo, com o que é correto. Então acredito que esses fatores, a alimentação, a motivação, o ambiente, são essenciais para a formação dos filhos e a prevenção desses problemas mentais futuros. Acho que deu para entender? Deu para entender, eu creio que o pessoal que está assistindo aí também deu.
A gente vai para a próxima pergunta aí, tá, galera? E a última, depois a gente vai tratar do que ficou da semana passada pendente, que são as ferramentas para ajudar, né? A gente bolou algumas ferramentas que possam ajudar, mas lembrando, com tudo isso, a gente quer trazer para vocês algo que traga uma motivação, né? Um novo desafio, algo que a gente está passando com todo esse problema aí de coronavírus, enfim, depressão, ansiedade, mas que também traga direcionamento. E a última pergunta é o seguinte, já baseado na anterior. Como ter a saúde mental boa quando se trata de traumas causados na infância? Já aproveitando o gancho, eu vou contar uma história para vocês, até uma história que aconteceu comigo, tá? Quando mais ou menos eu tinha 1 ano, né, minha mãe se separou do meu pai e nessa separação aí eu fiquei sozinho, né? Minha mãe teve que criar tanto eu quanto meus irmãos, tudo sozinho, a gente teve que aprender a se virar desde pequeno, porque minha mãe tinha que trabalhar para colocar comida dentro de casa. E eu creio que isso no meu coração, até um tempo atrás, né, ele gerou um trauma na minha vida. Né? Eu creio que foi um trauma de falar, eu não tenho um pai presente, né? Eu não tenho um pai para jogar bola. Eu fazia praticamente tudo sozinho, minha mãe não podia estar comigo presente, então eu tinha que me virar. E eu não tive isso, tá, galera? Então essa dor, até 3, 4 anos atrás, isso doía muito em mim, né? Isso aí gerava algo no meu coração que às vezes trazia uma certa dor quando eu via um pai, uma pessoa. Dia dos Pais pra mim era horrível, né? Só que esse trauma ali com Jesus, eu creio, né? Antes de eu casar, eu consegui falar com meu pai, enfim, só pra resumir. Consegui falar com meu pai, ele conversou comigo, e eu creio que quebrou essa barreira, quebrou esse cadeado, né? Esse trauma ele foi quebrado, né? Então eu creio que com tudo isso gerou uma expectativa e eu transformei isso em motivação. Por quê? Eu até brinco com a Sara, né? Falo, nossa amor, quando eu tiver filho, eu quero ser o melhor pai do mundo. Ou melhor, eu quero ser o pai que eu nunca fui, que eu nunca fui, não fui pai ainda, gente. Que eu nunca tive, na verdade, né? Então eu quero ser o pai que eu nunca tive, levar meu filho pra jogar bola, levar pra passear, enfim. Eu creio que existem prioridades, né? E que se a gente souber tratar os traumas da infância e colocar esses traumas como motivação para a nossa vida, esses traumas não irão afetar o nosso decorrer, né? O nosso dia a dia. E eu falo sempre, né? A gente encontra hoje pais, pessoas, né? Que desmotivam os filhos por qualquer coisa. Um exemplo simples. Ah, pai, eu quero ser médico. Ah, não, você não tem capacidade para isso, você não tem potencial para isso. Vamos incentivar. Eu creio que a motivação, o estar lá junto, né? É a melhor forma de manter a saúde mental boa. Porque se não existe ninguém acreditando em você, quem que vai acreditar? Quem que vai? Eu vou olhar no espelho e falar, se nem minha família acredita em mim, por que eu vou acreditar em mim mesmo? Como que eu vou passar nessa prova? Como que eu vou fazer isso daqui? Enfim, então tem tudo isso daí, galera, que eu passei por isso, eu vivi na pele, né? Um trauma que, durou 23, 24 anos na minha vida, de não ter um pai presente, mas eu transformei esse problema em motivação. E o Douglas, ele vai decorrer aí, só vou ler a pergunta novamente. Como ter a saúde mental boa quando se trata de traumas causados na infância? Pessoal, se você tiver alguma pergunta aí, eu já vou respondendo junto com o Douglas, beleza? Douglas? Em relação a essa pergunta, a gente até conversou muito de manhã, durante a manhã, quando a gente estava conversando um pouco como que nós faríamos hoje essa live, essa conversa, esse tema que a gente está discutindo, mas é algo que não é fácil de se abordar tanto assim. Mas existem algumas coisas que são importantes de ser faladas, porque é difícil você dizer para alguém como é que ela pode superar algum trauma que ela sofreu na infância e talvez isso atrapalhe na vida adulta. Às vezes a pessoa sofreu um trauma na infância e ela nem sabe que aquilo atrapalha ela na vida adulta. Gente, só lembrando, né? Traumas referente à saúde mental. Não estamos abordando traumas a outros tipos de problemas, tá? São coisas que aconteceram na infância que hoje pode estar te atrapalhando, talvez você não saiba, ou talvez você saiba e isso te afete, como por exemplo, o medo de falar em público, ou o medo de fazer alguma atividade, por exemplo, fazer algum curso, ou tomar alguma decisão, e talvez isso afete. A primeira coisa que eu diria para ajudar em relação a esse trauma é tentar superá-lo. Claro que eu não vou dizer, vai lá que você consegue e isso vai surtir efeito. Não posso dar uma resposta certa ou uma certeza de que isso vai acontecer. Mas
o enfrentamento do trauma, ele pode ajudar você a superar esses traumas. E talvez sozinho, você tentar isso sozinho, não vai ser possível. E por isso que é importante nós termos amigos, por isso que é importante nós termos pessoas de referência, pessoas que nós sabemos que podem nos ajudar. E talvez você abrir a sua vida, abrir os seus sentimentos para alguém, seria um fator importante para que ela possa te ajudar a superar esse trauma. Nós sabemos, e a Bíblia fala muito sobre isso, sobre o fato de que os crentes, os irmãos, eles devem falar uns com os outros, viver em união, e isso eu acredito que ajudaria muito, seria uma ferramenta, né? Na verdade, seria uma ferramenta de como alguém poderia superar esse trauma que viveu na infância e te atrapalha na vida adulta. Seria você encontrar alguém de referência, algum amigo próximo, alguém familiar, alguém que você confie que possa te ajudar. E outra coisa também, caso essas situações que eu falei, o enfrentamento do trauma, ou uma busca por alguém que te ajude, e às vezes alguém que você conhece que sofreu por esse trauma, talvez tenha alguém que você conheça que sofreu por isso e superou ele, eu acho que isso seria muito importante, porque só quem viveu algo na pele pode dizer como que ela passou por aquilo e ela superou. Então encontrar alguém que sofreu isso e superou é um ponto-chave também. Mas duas coisas por último que são importantes. Talvez uma ajuda profissional também seria um fator importante para superar o trauma. Porque talvez o trauma foi tão grande, isso tem te atrapalhado e te afetado tão grande, que às vezes um psicólogo, até um psiquiatra, poderia ajudar você a superar esse trauma. Mas a gente não pode deixar de lado, tudo isso que nós falamos são coisas humanas que nós poderíamos fazer, mas como o próprio Gabriel deu esse exemplo, Cristo. Cristo, ele sofreu todas as coisas por nós, ele sofreu todas as coisas para nos salvar. O principal objetivo da sua morte naquela cruz foi nos salvar, mas Cristo também nos auxilia nos problemas diários. Eu li uma passagem na semana passada que se encontra em Hebreus, eu acredito que é Hebreus 2, mas talvez não seja a passagem correta, que diz que Cristo ele sofreu todas as coisas. Ele sofreu todas as tentações, ele carregou as nossas enfermidades, carregou os nossos pecados, e o fato dele ter sofrido todas essas coisas, ele não... Estou dizendo de uma forma parafraseada, tá? Talvez a Bíblia não esteja escrita dessa forma. Mas o fato dele ter sofrido todas essas coisas, ele está disposto a ajudar aquele que necessita. Então, Cristo, ele é a nossa esperança. Cristo, ele seria a chave, além dessas outras formas que eu falei para esse trauma ser superado, ele seria a chave para que esse trauma também possa ser superado. Por conta disso, por o fato dele ter sofrido todas as coisas, e sabendo que ele é poderoso para nos ajudar em todas as situações. Porque nós vimos que na Bíblia, Cristo curou leprosos, Cristo curou coxos, fez pessoas andarem, enxergarem, ouvirem. Cristo curou pessoas com problemas mentais também, não diria mental, mas algo mais físico, neurológico, como por exemplo pessoas com epilepsia, com convulsão também. Então nós sabemos que Cristo ele pode todas as coisas, porque ele é Deus, ele é poderoso. Então nós não podemos deixar de falar de Cristo, apesar de saber que ajuda profissional, ajuda humana é importante. Cristo seria a principal chave para o superamento desses traumas vividos. Pessoal, vamos continuar aqui a sequência, tá? As perguntas que o pessoal mandou, então a gente finalizou as perguntas e a gente tem aí mais ou menos 20 minutos, 22 minutos mais ou menos para falar sobre as ferramentas aí. Então se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, não esquece, clica no pontinho de interrogação aí na sua tela, na parte inferior aí do lado direito. Faça uma pergunta, a gente pode responder aí durante esse período. Vão participar, gente, eu creio que é muito importante a gente participar. E as ferramentas, tá? Eu vou listar elas e o Douglas vai só comentando, né, pra gente dar sequência aí. Primeira ferramenta, galera, busque refletir no que a Bíblia ensina. Douglas? Eu acredito que esse aqui, na verdade, faz um resumo de tudo isso que eu falei, né? Buscar refletir no que a Bíblia ensina. Porque, por exemplo, em questão dos filhos, a Bíblia traz vários temas, várias passagens que falam como você poderia cuidar dos seus filhos. Eu estou dando um exemplo. Como, por exemplo, não aborrecê-los, ensiná-los no caminho do Senhor, na vontade de Deus, não desanimá-los, não irritá-los. Então, esse seria um exemplo. Outra passagem, outro exemplo também, mostrando o que a Bíblia ensina, por exemplo, se você lê em Salmos, vários salmos
demonstram a necessidade de nós confiarmos em Deus, de nós confiarmos nos planos dele, confiar na vontade dele. Em Romanos, por exemplo, 12, diz que a vontade de Deus ele é boa, perfeita e agradável. Então é importante nós confiarmos em Deus e naquilo que ele pode fazer por nós. Por exemplo, relacionado à ansiedade, Pedro ele diz, né, que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades diante de Deus, porque ele tem cuidado de nós. Então é importante nós refletirmos naquilo que a Bíblia ensina. E talvez se você tenha tido uma dificuldade em se apegar a este livro ou ler este livro, é importante que você busque ajuda ou busque alguém que possa te auxiliar nisso. Às vezes nós humanos, nós somos muito orgulhosos, a gente tem medo de fazer alguma coisa e as pessoas pensarem mal da gente. Mas nós devemos se preocupar com aquilo que Deus pensa da gente. Então, você buscar ajuda em alguém ou com alguém não vai te fazer menor, vai te fazer melhor, porque você vai fazer aquilo que Deus se agrada de você. Então, é importante a gente primeiro e principalmente refletir naquilo que a palavra de Deus ensina. Show! Segunda ferramenta, galera. Identifique o problema. Só pegando esse gancho, né? Como eu citei o exemplo agora há pouco, referente ao trauma que eu passei, tanto eu quanto as pessoas que estavam ao meu redor, né, referente ao trauma que eu tive com o meu pai, eles souberam me ajudar a identificar um problema. Seu problema é esse, você tem essa dor que você guarda dentro de você, a gente precisa tratar essa dor. Então o problema ele foi identificado e a causa, né, a gente soube qual que é para poder tratá-la. Então identificar o problema eu creio que é essencial e fundamental para qualquer tipo de problema mental. Se o problema é no seu trabalho, se o problema é na sua casa com seus pais, se o problema é com seus amigos, se o problema é com uma dívida que você tem, enfim. Eu creio que saber identificar o problema nesse momento de ansiedade, de síndrome do pânico, de uma depressão, é saber tratar esse problema direto no ponto, direto na dor. Então, identificar o problema. Douglas, só conclui. Essa questão de identificar o problema a gente até citou na semana passada, mas ela é essencial, porque, por exemplo, se você estiver se sentindo mal, primeira coisa, por exemplo, se sentindo mal fisicamente, vamos supor que, vou dar um exemplo, você está sentindo náusea ou está tendo alguma sensação ruim no abdômen, nessa região, e muito forte, por exemplo, qual a primeira coisa que você vai fazer? Bom, eu vou ao médico, vou buscar uma solução. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, caso você sinta que a sua saúde mental está sendo afetada, e foi aquilo que eu falei lá no início, como você identificar, né? Você não se sente bem consigo mesmo, quem é melhor do que você para dizer como você se sente? Você não se relaciona bem com as pessoas, ou as pessoas percebem que você não está bem, ou o que você sente tem te atrapalhado no seu trabalho, nas suas atividades. Então, você identificaria o problema através disso. A sensação, aquilo que você sente. E através disso você buscar uma solução. Terceira ferramenta, galera. Já falamos duas, para quem pegou aí agora. Busque refletir no que a Bíblia ensina. Identifique o problema. Foram duas ferramentas que a gente já passou aqui. Terceira ferramenta. Reconheça que você precisa de ajuda. Isso. Aí entramos num termo muito importante. Aquele fato que não acontece nada comigo, eu não preciso de ajuda. E principalmente, gente, isso é falando a realidade, né? Eu creio que uma pessoa formada em psicologia pode falar até melhor que eu. Pessoal que é cristão, né? Eu creio que são as pessoas que menos acreditam que elas precisam de ajuda de uma pessoa, vamos dizer, um profissional, né? Então eu acho que isso é muito importante. Reconheça que você precisa de ajuda. A ajuda de Cristo, claro, primeiramente, mas às vezes tem um colega do seu lado que pode te ajudar e, vai ser muito mais simples do que você imagina. Douglas? E lembrando de que Deus ele usa pessoas também. Sim, ele usa a pessoa como instrumento para nos auxiliar. Então, essa eu acho que é a coisa mais importante a gente que pode lembrar disso, de que tem pessoas que elas são instrumentos de Deus para nos auxiliar. E então eu acho que reconhecer que você precisa de ajuda e ir atrás de alguém que pode te auxiliar demonstrar também que você confia em Deus, sabendo que Ele escolheu pessoas e levantou pessoas que têm esse dom, que têm, muitas das vezes, essa vocação e sabe trabalhar com isso. Vamos usar assim essa palavra, nesse verbo. E como eu falei, muitas das vezes nós somos muito orgulhosos e tem medo do que as pessoas vão pensar.
Mas aí eu enfatizei que nós devemos, na verdade, se preocupar com aquilo que Deus ele pensa da gente. E, como eu falei, muitas das vezes nós crentes, nós achamos que isso não acontece com a gente. Mas isso acontece. Eu dei exemplos bíblicos mostrando que isso acontece. Eu até deixei de falar, porque às vezes eu fiquei com medo do tempo correr muito. Mas Davi mesmo, Davi depois que pecou, ele entrou num estado de profunda tristeza. Lá no Salmos 32, eu acho que até citei semana passada, ele diz que a sua carne, os seus ossos se estremeciam por conta da situação que ele se sentia. Por conta do pecado de Davi, por exemplo, toda a sua família foi morta. Os seus filhos foram mortos. E ele até desejou que ele morresse no lugar dos seus filhos. Então, os crentes, eles estão afetados por isso sim, e principalmente porque o pecado nos afeta. A morte, ela está à nossa porta. Nós todos vamos morrer um dia, porque a Bíblia nos ensina assim. E eu falo de morte assim porque a doença ela é um reflexo do final disso, né, que é a morte. Então, nós devemos reconhecer que nós precisamos de ajuda e buscar essa ajuda. Esses 3 primeiros pontos são essenciais. Reconheceu que você precisa de ajuda, identificou o problema, refletiu com a Bíblia, aí a gente vai para outras 2 ferramentas que eu creio que são muito importantes. Tenha fé e ore. Então, acho que colocamos aí as ferramentas em ordem, né? Para a gente poder esclarecer melhor. Não adianta a gente dar a ferramenta, jogar no ar aí e pronto. Então, assim, identificou o problema, reconheceu que você precisa de ajuda, qual que é o próximo passo? Tenha fé e ore. Isso. Douglas. Nada mais importante do que ter um relacionamento com Deus, né? Sim. E talvez a nossa mente pode estar tão afetada que isso atrapalha a nossa vida com Deus, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Porque a vontade de Deus é de que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Na verdade, esse sempre foi o ponto-chave principal da criação de Deus. Porque a Bíblia mostra que Deus, todo final da tarde, ele descia no jardim e conversava com Adão, buscava se relacionar com Adão. E Deus, ele é um Deus de relacionamento. Tanto que o Pai, ele se relaciona com o Filho. O Pai, o Deus, ele se relaciona com Jesus Cristo. E Jesus, através de Jesus Cristo, nós podemos nos relacionar com Deus. Então, o fato de buscar ter uma vida de oração e ter fé em Deus seria um exemplo de como nós podemos nos ajudar caso alguém possa estar sendo acometido por isso. E caso você sinta que isso está te prejudicando, buscar ajuda com pessoas que têm relacionamento com Deus, têm fé e ore. Talvez você não tenha forças para orar, peça para alguém oração, ora por mim, diga para alguém, eu não tenho forças, eu não estou conseguindo orar, buscar a Deus. Eu tenho certeza que se essa pessoa for alguém que é usado por Deus, for alguém que tem uma vida com Deus, ela não vai negar a oração, ela não vai negar a ajuda. Então, isso é importante também. Galera, e só aproveitando aí, a busca de ajuda pelo próximo, né, uma oração, alguém, a gente muitas vezes coloca como os pastores os heróis, né? Isso. Mas às vezes, galera, não diminuindo ninguém, porque cada um tem a sua responsabilidade, né? E muitos pastores já me ajudaram, mas às vezes tem um colega jovem do seu lado, que pode orar por você, que pode te dar um conselho, né? Eu já recebi muitos conselhos de galera jovem, e me ajudou muito, contribuiu. Mas a gente também tem que ter aquela mente de entender e saber filtrar o que é pra gente e também o que não é. Então eu creio que a oração, ela vai te dar uma resposta para tudo isso e principalmente a fé, galera. Acreditar que tudo isso pode dar certo. Então a fé, ela já entra na questão motivacional também. Tendo fé, sendo motivado, tudo isso vai acontecer de forma extraordinária e você vai conseguir se livrar de um problema que muitas vezes é aqui, ó, aqui dentro, que você não consegue destravar referente à sua mente. E uma coisa importante que você falou também, que às vezes as pessoas colocam os pastores como heróis, como você falou, claro que não subestimando os pastores, sim, né? Com certeza. Os pastores, eles vivem para isso, né? Eles leem, talvez a pastora Antônia deve estar até assistindo. Às vezes Toninha, eles vivem uma vida de oração, uma É. vida de leitura bíblica, um relacionamento com Deus muito melhor do que a gente, né? Então. Mas os pastores, às vezes, também podem precisar de ajuda. Então, talvez, se você, algum pastor assistindo também, caso você precise, também busque ajuda. Porque nós somos humanos, nós estamos suscetíveis a essas coisas, mas nós temos um Deus que nos auxilia em todas as nossas dificuldades e pessoas também que podem nos ajudar. Então, isso é importante. Já indo para terminar nossas ferramentas, e agora a gente entra como se fosse uma conclusão, né? Descanse no que você sabe. Então a gente elencou algumas coisas e descanse no que você sabe.
seja paciente, ande em harmonia com o mais próximo, tenha alguém como referência e busque ajuda nos momentos necessários, tá? Então são as próximas 5 ferramentas, tá? Vou falar novamente para ficar gravado aí, se você estiver anotando, melhor ainda. Descanse no que você sabe, tá? Seja paciente, né? A gente hoje tem um sistema muito rápido, né? Que quer tudo pro já, para ontem, então a gente tem que ter paciência e entender que pode ser que seja para agora, mas a gente tem que respirar, colocar o pé no chão e ir para frente. Ande em harmonia com o mais próximo, né? A gente está passando por esse problema de quarentena, então, dentro de casa com os familiares, eu creio que isso uniu muito as pessoas, sim, ajudou muito as famílias, né? E o nosso primeiro ministério é a nossa casa, galera. Isso é muito importante. Se a gente não tiver harmonia com a nossa casa, nada vai fluir. Tá? Isso também influencia na nossa mente. Nossa mente, a gente brincar, em vez de conversar, enfim. Tenha alguém como referência. Sempre a gente tem que ter alguém, um pai, um familiar, ou um pastor, isso é muito importante, alguém, e busca ajuda nos momentos necessários, ajuda profissional. Douglas, só para a gente abordar esse último tema, eu queria que você tratasse desses 5 pontos e esclarecesse esses 5 de uma forma que trouxesse para a galera uma conclusão, né, dessas 2 semanas do que a gente falou, de trazer uma melhor qualidade de vida mental para a galera, de entender de tudo isso, e depois a gente finaliza. Eu vou falar mais algumas coisas que eu falo pra caramba, mas segue o jogo. Eu acredito que esses pontos que você falou no final, a gente falou várias vezes na live, então eu acredito que ficou bem claro, né? Então, que nós reconhecermos que nós estamos sendo afetados mentalmente, buscar saber o que a Bíblia ensina sobre isso, e o que, vamos supor assim, o que a ciência também diz sobre isso. Claro que sabendo filtrar aquilo que é bom, aquilo que é correto, e buscar ajuda quando necessário. Buscar ajuda profissional, ajuda humana, como eu falei, e ajuda também espiritual, que é essencial, porque nós somos cristãos e nós sabemos que a nossa vida espiritual às vezes importa muito mais do que a nossa vida física e material, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, então nós temos uma eternidade após essa vida, e nós sabemos que ela importa muito mais do que essa vida aqui. E lembrando que de tudo isso que a gente falou, que nós sofremos, o ser humano sofre, o cristão sofre, ele não nasceu só para vencer, por conta disso tudo que eu falei na live, principalmente por conta do pecado, é importante nós falarmos que há uma esperança. Porque num futuro próximo, não sabemos quando, nós sabemos que Cristo ele virá nos buscar. Nós sabemos que na eternidade não haverá mais dor, na eternidade não haverá mais tristeza, na eternidade não haverá mais morte. E Cristo, Ele mesmo será a nossa luz, Ele mesmo será o nosso alimento, Ele mesmo será a nossa paz. Então, sabendo de que mesmo nós tendo e sofrendo neste mundo, nós não somos dele. Nós somos da eternidade, nós somos filhos de Deus, e sabendo de que na eternidade tudo isso um dia vai acabar. Então, segure nessas palavras, tenha esperança nelas e identifique o problema. Identifique a situação que você está vivendo e busque resolvê-lo. Não fique sozinho. São essas coisas mesmo que a gente já falou aqui hoje. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o Douglas. Eu que agradeço. Douglas, muito obrigado. Foram 2 semanas, né, da gente conversando, batendo um papo, querendo trazer algo para vocês que fique de uma forma resolutiva, mas que também traga resposta, né, para que muitas perguntas que chegaram para nós, né, para que algumas coisas sejam respondidas de uma forma agradável para todo mundo, sem expor ninguém, sem desmerecer ninguém e sem apontar o dedo para ninguém, que eu acho que isso é o mais importante. A gente ter a humildade e entender que nós somos simples e o que a gente faz aqui é para tentar ajudar vocês, tá? E galera, nessas 2 lives que a gente fez, foi muito bacana, né? Eu adorei, né? Como o pessoal fala, eu gosto de falar, gosto de brincar, mas isso foi muito importante, que trouxe respostas até pra mim também, né? Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou ser humano, então ninguém tá aqui, ninguém é super-homem, né? Então o Douglas também não, sim, né? Então a gente tá seguindo nesse caminho como todo mundo também, tá? Douglas, dá um tchau pra galera aí, depois eu já encerro também. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar podendo falar aqui, porque apesar, como eu já tinha falado na outra live, eu não sou ninguém formado ainda, mas o pouco de conhecimento que eu tenho,
eu acredito que eu posso ajudar e Deus nos chamou para isso, né? Deus me chamou para isso, eu acredito Amém. nisso. Então eu fico muito agradecido de ter essa oportunidade. E se você precisa de alguma ajuda, seja quem você for, homem, mulher, jovem, adulto, não importe o cargo que você tenha, busque ajuda. Busque confiar em Deus. E sabendo que Ele é a resposta para todas as coisas. Então, obrigado pela oportunidade aí de poder participar hoje. Galera, eu queria encorajar vocês, tá? Você que teve uma resposta na sua mente, você que teve uma resposta para tudo isso, eu queria motivar e trazer uma resposta para vocês do quê? Que você é capaz, eu acredito em você, o Douglas acredita em você, os jovens, o Follow Dia acredita em você, a Manancial acredita em você, e o melhor de tudo, galera, Jesus, Ele te escolheu porque Ele acredita em você também. Então, se você está com algum pensamento negativo, olha no espelho, olha para você e fala, eu acredito em mim mesmo. Eu creio que isso vai transformar você numa nova pessoa e, acima de tudo, se alguma coisa aqui na sua mente te traz algum problema que está no passado, que não foi resolvido, identifique esse problema e resolva. Eu creio que as coisas e as portas elas se abrirão. E para você jovem que está nos assistindo, você é capaz, você pode passar numa boa faculdade, você pode fazer um curso de medicina, você consegue ser um bom advogado, você consegue constituir uma família que você nunca teve. Então são respostas, galera, que Deus vai dar para vocês, mas a gente queria encorajar vocês a se motivar, a acreditar no que vocês podem fazer de melhor. E Douglas, deixa uma palavra aí de Deus para todo mundo e a gente já encerra já. Falta quanto tempo? Falta 4 minutos. 4 minutinhos para a gente encerrar. Então, na verdade, eu acredito que eu já falei bastante. Falei muito aqui. Hoje o Douglas soltou a voz. Mas na verdade, A Sara fez não, falou nada. Eu queria, na verdade, fazer uma oração. Amém, vamos orar. Que eu acredito que, o tanto que eu já falei aqui, talvez, acho que a gente falou tantas coisas que às vezes a mente já está até distante, mas eu acredito que Deus, Deus não rejeita a oração de um justo. Eu acredito que Ele responde as nossas orações, então, queria orar por cada um que está assistindo. Vamos orar, né? Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, Deus, de poder falar, Pai, à frente dessas câmeras, Senhor. Às vezes de uma forma muito simples, Pai, mas sabendo que o Senhor é poderoso, Pai, o Senhor é Deus fiel e o Senhor nos guarda, Pai, porque nós somos Teus filhos, Senhor. Muitas das vezes o Senhor nos corrige, Pai, porque o Senhor corrige aquele que ama, Pai. Mas como está escrito em Tua palavra, Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor zela por nós, o Senhor tem ciúmes, Pai, de nós. E eu queria orar, Senhor, por aqueles que estão assistindo, ou talvez até não estejam assistindo, Pai. Se há alguém que sofre, Pai, mentalmente, Senhor, de algum problema, Senhor, seja depressão, seja ansiedade, Pai, seja bipolaridade, seja qualquer outro problema mental, que há algum vício, Senhor, qualquer outro problema mental que foi citado aqui ou não for citado, Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha alcançar essas pessoas, Pai. Traz-nos respostas, Senhor. Traz-nos, Senhor, alegria, Pai, verdadeira, Pai, a alegria do Senhor, Pai, porque nós sabemos que a alegria é fruto do Espírito, a paz, o gozo, Senhor, ela é fruto do Espírito, Pai. Deus, traz, Senhor, em nós a esperança, Senhor, como está escrito lá em Lamentações, Senhor. Traz-nos a memória, Pai, aquilo que nos traz esperança, Deus. Pai. E nos faça, Senhor, confiar em Jesus. Nos faça confiar em Ti, ó Deus, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, muito obrigado aí para quem esteve com a gente na live. Compartilha aí com os familiares de vocês. A gente vai estar postando aí no YouTube, né, no decorrer da semana. Logo, logo a gente divulga aí no Instagram, não, no WhatsApp dos jovens. E manda para alguém. Se você identificar que alguém está passando por esse problema, manda para alguém. Beleza? Amanhã temos culto. Nosso culto aí da igreja, às 19 horas. Não percam, tá? Participem também, que é muito importante. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Valeu, galera!